Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, nós iremos falar um pouco sobre a diferença de uso dos tempos perfeitos, o presente e o passado perfeito e o passado simples. Acompanhem comigo aqui, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender sobre os verbos. Que verbos são utilizados, principalmente nos tempos perfeitos? Nós temos aqui, desconsidere um pouco a tradução e vamos considerar apenas 3 colunas, tá bom? Os verbos work e os verbos learn, trabalhar e aprender, são verbos regulares. O que isso significa? Significa que, na hora de você conjugá-los, tanto para o passado simples quanto para o particípio passado, basta você colocar o ed. Então fica work, worked, worked, learn, learned, learned. E quando a gente fala de passado ou presente perfeito, são esses aqui que a gente usa. Quando é passado simples, aqui ó, simple past. São esses aqui que a gente usa, tá bom? E temos aqui também os verbos irregulares. O problema dos verbos irregulares é porque, no final das contas, você acaba tendo que memorizar de alguma maneira. O conselho que eu daria seria justamente você buscar estudar bastante. De tanto que você lê, de tanto que você pratica, você acaba memorizando. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque os irregulares, cada um vai ter a sua forma. Então, por exemplo, aqui os verbos comprar, fazer, escrever, ser ou estar. Buy, bought, aqui é igual. Do, did, done. Write, wrote, written. Be, was, were, been. Então, repare que aqui muda bem, né? Na hora que a gente usa no passado perfeito ou no presente perfeito, ok? E aí, simple past. Dá uma olhada aqui nessa imagem, pessoal. Did you eat my food? Oh, no, I didn't eat your food. Se você vai fazer uma pergunta, tá? No passado simples, você vai utilizar o did como verbo auxiliar, tá bom? Daí, na hora de responder, por exemplo, aqui está negativo, olha, no, I didn't eat your food. Então, você usa o didn't na negativa e mantém o verbo na forma base. Se você for dar uma resposta afirmativa, não coloca o did na resposta e aí sim você vai e conjuga o verbo para o passado. Yes, I ate your food. O passado do verbo eat, comer, ate, comeu, tá? Então, na pergunta did, negativa, didn't e o verbo na forma base, a afirmativa conjuga o verbo para o passado. Naquele caso ali, ele é um verbo irregular. E o passado perfeito? Ele é usado para expressar uma ação que ocorreu no passado antes de uma outra ação ter ocorrido. Ou seja, o passado do passado. Qual é a estrutura? Verbo auxiliar, had, mais o particípio passado do verbo. Ou seja, a terceira coluna, tá ok? Veja um exemplo aqui do passado perfeito. I had finished the report when he arrived. Eu tinha terminado o relatório quando ele chegou. Pensa comigo, terminei o relatório primeiro ou ele chegou primeiro? Terminei primeiro. A ação mais antiga é justamente aquela que você joga para o passado perfeito, had finished. E a outra ação que aconteceu depois, passado simples, he arrived. Dá uma olhada nessa linha do tempo, ó. 2 ações que aconteceram simultaneamente lá no passado, ok? E temos aqui o presente perfeito. Por exemplo, I have lived here for 2 years. Ele é utilizado para falar de ações que começaram no passado e continuam até o tempo presente, ó. Começou aqui e continua. Eu tenho morado aqui por 2 anos. Essa ação começou 2 anos atrás e ela se mantém. Usa-se o have e não had, tá ok? Aqui a estrutura, olha, have ou has, mas o particípio passado. O has, ele é utilizado com he, she e o it. Ele também é utilizado para falar de ações que aconteceram no passado e a gente vê o reflexo dela no presente. Se você observar essa imagem, não está chovendo nesse momento, mas está tudo molhado. Choveu. It has rained. Ok? Ou seja, você vê o reflexo da ação no presente. Tá bom? Aqui estão as nossas referências. E é isso aí. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos justamente sobre a diferença entre passado simples, presente perfeito e passado perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!